Olá pessoal, eu sou Carlos Armit do astrologiasistemica.com.br. Você deve ter percebido que estou ultimamente dando muita ênfase ao planeta Urano, à entrada de Urano em Touro, e tenho feito uma série de vídeos sobre esse evento, uma passagem do planeta Urano nesse signo de Touro que vai durar 7 anos, vai até 2025. Por que muitos astrólogos estão dando muita ênfase para este momento? Bom, Touro, ele é o segundo signo do zodíaco, e lá na tradição antiga, Touro representava o arado. Inclusive muitos zodíacos antigos usavam essa imagem para representar o signo de Touro, o arado, que inclusive era um dos animais utilizados para puxar esse arado e fazer o trabalho da terra. Por quê? Porque lá nos primórdios da humanidade, assim que nós deixamos de ser nômades e passamos a ser sedentários, nós precisamos organizar um sistema de sustento e um sistema de base da civilização. E é isso que Touro representa desde a sua ancestralidade. Vem essa ideia, esse arquétipo de Touro como as bases que sustentam o sistema humano de civilização. E Urano é um planeta que representa ruptura. Urano vem para desestabilizar aquilo que já não serve mais, para romper com estruturas que estão desgastadas e que já não têm mais sentido na nossa vida, para que a gente possa nos libertar. Por isso que Urano é chamado de o grande libertador. Ele nos liberta do passado e nos coloca diante do futuro. E o futuro sempre é dúvida, é incerteza, é imprecisão, e gera na gente sempre uma pequena crise, porque abandonar o passado e olhar para o futuro sempre vai causar muita insegurança, e não são todas as pessoas que estão preparadas para fazer esse movimento, porque nos mantermos no passado muitas vezes nos dá uma falsa garantia de segurança, e aí a gente fica sem caminhar na vida, sem prosseguir na vida, devido a essa nossa necessidade de nos mantermos presos nesse passado e com medo de encararmos o futuro. E aí Urano vem justamente para fazer essa modificação na nossa vida, para nos fazer sair do passado e encarar os desafios e as incertezas do futuro. Touro representa, portanto, esse sistema que nós começamos a criar lá nos primórdios, de trabalho, de produção, de consumo e de acúmulo. Isso veio ganhando força, veio evoluindo ao longo da história da humanidade, passou pelas fases do feudalismo, do mercantilismo, do capitalismo, e nós hoje estamos aí com esse sistema que está rasgando pelas costuras e que está gerando uma série de incertezas com relação ao futuro. Por quê? Porque agora Urano entrando na casa de Touro, que representa o sistema, ele vai causar sim muitas rupturas justamente naqueles pontos fracos do sistema que nós criamos de civilização. E aí como é que isso nos afeta? Bom, nós somos extremamente dependentes desse sistema econômico, político, social, cultural no qual nós estamos inseridos. E um dos grandes venenos que nós temos correndo na veia e que prejudica o nosso crescimento enquanto indivíduo, enquanto coletividade, enquanto espécie, principalmente enquanto espírito em jornada aqui pela terceira dimensão, esse veneno se chama busca pela segurança. Nós temos uma obsessão por buscar segurança, por nos mantermos seguros. E muitas vezes nós sacrificamos uma vida inteira só para que a gente tenha uma falsa sensação de que estamos assegurados na vida, que estamos garantidos na vida. Isso é uma grande bobagem, isso é uma grande ilusão, porque aqui nesse mundo onde tudo é perecível, nada é garantido e nada é seguro. O que existe é o fluxo da vida, e cabe a nós abraçarmos esse fluxo e irmos junto com ele, vivermos tudo que a vida nos traz, ou tentarmos nos segurar em alguma coisa e deixarmos muitas vezes de viver, adoecendo e morrendo, porém
acreditando que estamos em segurança. Isso tem a ver com uma questão que começa lá no nosso nascimento, porque nenhum ser humano parece que consegue se livrar da primeira e talvez mais profunda ferida que ele tem, que é quando ele é arrancado do útero. Enquanto nós estamos vivendo lá no útero, nós estamos sendo nutridos e estamos em segurança. E de repente somos lançados aqui para esse mundo e temos que viver nesse mundo e temos que crescer aqui. Então essa ferida de ter que deixar aquele aconchego faz com que muitas vezes a gente fique a vida inteira tentando buscar esse aconchego, essa volta ao útero, que a gente chama de comportamento regressivo. Em vez de a gente olhar para a vida, assumir a vida e seguir em frente, a gente fica procurando algum ninho de segurança, seja nos relacionamentos, seja na profissão, seja em qualquer outra área da vida. Nós tentamos ali montar a nossa barraquinha e nos aboletarmos ali, achando que agora sim eu estou em segurança e eu posso ficar tranquilo. E isso tudo é um comportamento regressivo. Só que nesses momentos como agora, que Urano entra em signos que representam essas estabilidades que a gente tanto busca na vida e vem causando essas rupturas, Urano cria crises e situações que tiram os pés, tiram o chão dos nossos pés. E aí a gente fica meio que perdido e tudo que a gente busca é um comportamento regressivo. A gente olha e procura o primeiro colo que a gente possa se aninhar. E muitos desses comportamentos regressivos é a busca dos pais. Sistemicamente falando, a gente olha para os nossos pais e volta para eles, não no sentido de tomar deles a força da vida e depois nos seguirmos adiante. Não, a gente vai justamente para nos mantermos ali arraizados, presos, com o peso da ancestralidade, em vez de tomarmos a força da vida. Isso é um movimento regressivo que não é bom. E por isso nós temos aí essa volta, essas pessoas pedindo a volta de um autoritarismo no mundo inteiro. Esse movimento é um movimento de regressão, da pessoa que não se sente mais segura na vida e que também não se sente competente e capaz para fazer as coisas diferentes. E aí ela olha para trás e busca os referenciais da sua ancestralidade, daquilo que passou, do seu passado, e tende a se prender a esse passado, achando que dali ela vai obter a segurança que ela tanto busca. Essa busca e essa defesa pela zona de conforto faz com que muitas pessoas defendam entusiasticamente esse sistema, que é justamente aquilo que precisa ser transcendido. E muitos vão buscar no passado fórmulas desgastadas, fórmulas que não têm mais sentido, para tentar manter esse sistema de segurança, essa zona de conforto, sem perceber que o momento não é para você ficar na sua zona de conforto. O momento é para você se lançar na vida e fazer algo diferente. E nós estamos num ano de Júpiter, e Júpiter é outro planeta que junto com Urano estão aí de mãos dadas, criando todas essas situações, porque se Urano traz rupturas da ordem, Júpiter nos força a olhar para horizontes nunca antes observados. Ele traz para a gente uma visão mais alargada e uma tomada de consciência, e também de responsabilidades a serem assumidas. Ele fala de crescimento, fala de amadurecimento. E uma pessoa madura é aquela pessoa que ela tem consciência de si, tem consciência do que ela veio fazer aqui, tem consciência dos recursos que ela dispõe, e ela simplesmente não olha para trás e fica pensando no passado. Ela não hesita, ela simplesmente toma atitude, ela vai à frente, ela toma a vida e segue adiante, fazendo o novo e o diferente. Só há crescimento quando a gente sai da nossa zona de conforto. É só olhar alguns animais marinhos, que eles só crescem quando eles perdem a casca. O signo de Câncer, por exemplo, é o símbolo disso. O caranguejo ele tem que perder a sua casca, ficar um período sem proteção, e é nesse período que ele cresce. Se ele tentar crescer dentro da casca, ele morre sufocado com a sua própria estrutura. Então, quando você não consegue abrir mão da sua estrutura, quando você não consegue abrir mão da sua zona de conforto e o seu espírito está querendo expandir, o que vai acontecer é uma pressão muito grande, que pode levar, inclusive, a pessoa até a não mais participar aqui do mundo dos vivos.
Isso não é uma coisa que eu recomendo que a pessoa faça, a não ser que ela queira ficar nessa brincadeira durante várias encarnações. Mas é importante que a pessoa abra mão da sua casca, da sua zona de conforto e fique por um tempo na insegurança e na desproteção, porque é aí nesse momento que a mágica acontece, que o crescimento, a tomada de consciência, ela se dá. Só que é muito difícil para nós fazermos isso, abandonarmos isso, porque nós somos doutrinados desde criança a acreditar que nós devemos tomar a forma de uma engrenagem dentro do sistema. Lutar, lutar, lutar para pegar uma posição ao sol e nos mantermos firmes ali, passando por cima dos outros, pisando na cabeça dos outros, desconsiderando aqueles que ficaram para trás, porque o importante é que você assuma o seu lugar nesse sistema. O importante é que você faça a sua casa, na sua morada nesse sistema e lute e defende ela com unhas e dentes. E a gente não percebe que a gente está construindo a nossa casa num banco de areia e que isso daí em algum momento a maré vai levar. E quando vem essa maré e dissolve a areia, a gente começa a ver a casa que a gente construiu pendendo e podendo desabar. É a hora que a nossa zona de conforto começa a se colocar em risco. Normalmente as pessoas entram em desespero, né? Porque as pessoas acham, elas têm a ilusão de que a realidade é aquilo lá que elas construíram e que elas defendem e se apegam tanto. E as pessoas têm dois tipos de comportamento nesses momentos de crise. Ou elas vão tentar garantir o seu, e nós vemos isso com muito maior frequência, em maior número, né? Vimos esse ano com a questão da vacina da febre amarela, as pessoas correndo, lotando os postos, no desespero total, né? Vendo-se totalmente manipuladas pelo medo e pela sua insegurança. E vimos agora recentemente na questão da crise dos caminhoneiros, que as pessoas lutaram os postos de gasolina e os supermercados tentando se abastecer, né, tentando garantir a sua zona de conforto. Muito em breve nós veremos isso acontecer nos bancos também. E existe o segundo tipo de pessoa, que é aquela que diante dessa crise toda e das outras que virão, simplesmente se recusam a fazer parte do comportamento de manada. E elas, ao contrário disso, elas se voltam para dentro de si e entram em conexão com a sua real natureza e com a sua força real. Com a única coisa que há de realidade, que é a sua conexão com os planos superiores, com a sua origem divina. E vêm essas pessoas todas loucas, desesperadas, manipuladas pelo medo, tentando garantir o seu, totalmente desconectadas de quem elas são e se transformando apenas em mais um número no meio da manada. Essas pessoas se recusam a esse tipo de coisa, porque nesse momento em que elas se conectam com a sua real natureza interior e com a sua força, elas conseguem enxergar, os seus olhos se abrem, o seu terceiro olho se abre, e ela consegue enxergar a realidade como ela é, e não como as ilusões que nós criamos colocam para a gente. E ela tem essa tomada de consciência de Júpiter, e ela consegue enxergar saídas, oportunidades, novos campos, e enxergar uma meta para a vida que ela tem e a força da vida que ela carrega. Ela consegue olhar para um ponto para onde ela pode se dirigir genuinamente, usando seus recursos, usando seus talentos, fortalecendo a sua presença e a sua própria fortaleza enquanto ser espiritual em jornada aqui na Terra. Esses momentos de crise mostram como as pessoas estão extremamente dependentes desse sistema de trabalho, produção, consumo e acúmulo. As pessoas acreditam que elas vieram ao mundo para trabalhar, pagar impostos, depois talvez aposentar e morrer com algum tipo de segurança na vida, ou não. Mas isso é muito triste, porque nós somos muito maiores do que isso. Você é muito maior do que tudo isso. E saiba que na vida não há garantias. Tudo aquilo a que você está pegado agora pode desaparecer num piscar de olhos. Nada disso que você chama de realidade e que você defende e muitas vezes se estapeia com os outros para manter, realmente tem sentido quando vem uma força celeste muito maior e derruba tudo.
Toda estrutura de segurança é uma ilusão e mais cedo ou mais tarde está fadada a ruir. E nesses 7 anos em que Urano estará em Touro, será um momento em que muitas dessas ruínas acontecerão. E elas não vêm como punição, como karma, como castigo. Elas vêm como uma baguncinha básica para que você tome consciência de quem você é e se assuma como ser espiritual e que tem um talento a ser colocado em prática no mundo. É para isso que isso vem. É para isso que essas crises elas vêm, para te acordar. Por isso que Urano também é chamado de o grande despertador. Mas ainda é muito difícil para as pessoas fazerem esse tipo de movimento, de abandonar esse sistema. Tem pessoas que hostilizam qualquer tipo de ideia como essa que eu estou colocando aqui. Se sentem incomodadas, agredidas, porque você está mostrando para elas o que elas não querem ver e aceitar, de que tudo aquilo que elas acreditam, na verdade, são ilusões e que são coisas que são perecíveis. E dentro desse sistema que nós criamos, as pessoas se dividem nos seus ismos. Então você tem aí feudalismo, mercantilismo, capitalismo, socialismo, militarismo. Cada um defende os ismos com uma tamanha fé nisso. E se você vai colocar alguma coisa contra, elas ficam extremamente incomodadas, raivosas e hostis, porque é como se você estivesse tentando arrancar o osso da boca de um cachorro. Fica difícil assim, mas é necessário muitas vezes que essa fase aconteça na vida das pessoas, porque elas muitas vezes ainda precisam estar mergulhadas nesse sistema para processar um pouco da sombra que elas carregam dentro delas. E de algum momento, num momento ou outro no futuro, elas vão se ver com um período em que elas terão que acordar e sair dessa matrix na qual elas estão inseridas e elas acreditam que é a realidade. Existem civilizações no universo que já transcenderam os seus ismos e os seus sistemas. Existem civilizações hoje que vivem sem nenhum tipo de doutrina ou sem nenhum tipo de sistema em que as pessoas tenham que seguir algum tipo de protocolo ou vivenciar alguns tipos de crenças. As pessoas apenas são o que elas são. Elas apenas deixam fluir aquilo que elas têm dentro de si como natureza. Essas civilizações elas têm muita dificuldade em entrar em contato conosco. É como se elas estivessem tentando conversar com uma pessoa sonâmbula. A gente está meio fora da realidade, meio hipnotizado, e muitas vezes as coisas acontecem ao nosso redor e a gente nem observa. Eu costumo dizer que não existem seres assim, estritamente extraterrestres, porque na verdade eles já estão aqui faz tempo, são terrestres também, porém não conseguem falar com os outros terrestres porque nós estamos todos hipnotizados. Esse estado de hipnotismo fez com que a gente parasse de acreditar na gente mesmo e parasse de acreditar que existe liberdade. Nós criamos grades invisíveis ao longo desses milhares de anos com esses sistemas todos. Eles foram necessários. Eles foram necessários para a gente construir uma base de sobrevivência para a espécie e uma organização básica para que a gente pudesse prosperar. Porém, eles não podem ser a base da nossa existência. Nós não estamos aqui para sustentar um sistema ou defender um sistema. Porque o que acontece é que muitas vezes nós nos encarceramos e nós esquecemos quem nós somos, esquecemos a nossa real natureza e deixamos de viver a vida como ela deveria ser vivida. Eu vou mostrar essa cena do filme Instinto. Talvez você consiga entender um pouco daquilo que eu estou falando. Eu achei que estaria mais seguro aqui. Pensei que, se estivesse mais perto deles, iria falar comigo. Fale-me sobre a violência. Sobre as mortes. Eles são sombras de gorilas, nascidos em jaulas. Só o macho velho já foi livre. Você ainda vive, Golias. Eu batizei ele. Trouxe ele pra cá. A gaiola deixou ele fraco. Enfraqueceu seu coração, sua mente. Ele ficou louco. Eu fiz isso.
Ethan, feche a porta. Ele não vai sair. Vê. Mesmo que possa. Perto daqui há uma cerca e do outro lado da cerca está a liberdade. Ele pode sentir o cheiro, mas nunca vai tentar chegar lá. Ele desistiu. Agora ele acha que a liberdade é apenas uma coisa com que ele sonhou. E você? Você desistiu também? Para finalizar essa minha fala, eu gostaria de colocar a seguinte situação. Há 2000 anos nós tivemos aqui Jesus que teve uma posição muito interessante, porque ele nem aderiu ao sistema, também não foi um opositor ao sistema. Ele viveu na Galiléia, dominada pelo Império Romano, e ele em nenhum momento quis fazer parte desse sistema. Ele não tinha emprego, não tinha CPF, carteira assinada, né? Ele não fazia parte desse sistema. Mas também ele não entrava na força de oposição, porque você sabe que tudo aquilo que a gente resiste e persiste, tudo aquilo a que a gente se opõe faz parte da gente. E como ele sabia que ele não fazia parte daquilo, então não tinha sentido para ele também ser um opositor. Existia o grupo dos Zelotes, que era um grupo político forte que queria libertar a Galiléia do domínio romano. E ele foram atrás dele para que ele fizesse parte, usasse da sua liderança para derrubar o poderio de Roma. E ele se recusou, evidentemente, porque aqui não tinha nada a ver com ele. Porque ele não estava conectado, ele não estava dependente do sistema. Dai a César o que é de César, dai ao sistema o que é do sistema. E perdoais porque eles não sabem o que estão fazendo, porque estão hipnotizados, tanto aqueles que defendem o sistema, quanto aqueles que se opõem ferrenhamente contra o sistema. Eles estão fazendo, na verdade, o mesmo jogo, são as duas faces da mesma moeda. Do ponto de vista sistêmico, defender essa matrix, defender toda essa estrutura política, econômica, social na qual nós estamos inseridos, é simplesmente carregar os ancestrais nas costas, o peso da ancestralidade. Por quê? Os nossos ancestrais criaram esses sistemas lá atrás para que a vida pudesse fluir, mas eles não criaram isso para que eles permanecessem. Eles não pedem para que a gente se sacrifique para manter as suas construções. Não. O que os nossos ancestrais querem é que a gente tome a força da vida que vem deles e construa o novo e não mantenha o velho. Então, defender socialismo, capitalismo, nazismo, militarismo, feudalismo, monarquia, enfim, defender qualquer um desses sistemas, sejam eles políticos, econômicos e até mesmo os religiosos, é carregar um peso nas nossas costas e deixar de viver e deixar de fazer o novo. O que nós temos que fazer é olhar para esses ancestrais e honrar tudo o que eles fizeram por nós. Em termos aqui de Brasil, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para os nossos índios. Eles são os maiores. Em toda a cadeia sistêmica, eles estão lá no final e são os maiores de todos. São os donos e os que iniciaram essa jornada de vida aqui nesse território. Então nós devemos olhar para eles e não olhar com culpa, porque a energia da culpa não gera nada, só atrapalha, mas olhar com um profundo sinto muito por tudo o que aconteceu. E eu vejo e aceito as vítimas e os perpetradores nessa história toda que envolveu o grupo dos indígenas. A mesma coisa eu devo fazer para com os portugueses que chegaram aqui. Aceitar e honrar tudo de bom e tudo de ruim, porque tudo o que aconteceu foi necessário e resultou aqui, onde nós estamos hoje. Então não podemos condenar moralmente, simplesmente jogar a moral para fora e olhar para os nossos ancestrais e honrar e aceitar. Sim, foi assim e foi necessário, eu aceito. A mesma coisa para os negros, as vítimas e os perpetradores, aceitar que infelizmente sentimos muito, foi assim, mas daqui para frente podemos fazer diferente com a força e com o aprendizado que nós tomamos de vocês.
Olhar para os nossos monarcas, Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, olharmos para aqueles que criaram a República, olharmos para Getúlio Vargas, para a ditadura militar, para todos esses momentos da nossa história e entender que todos eles foram necessários naquele momento. Era preciso que as coisas acontecessem daquela forma e não cabe a nós ficar julgando se estava certo ou se estava errado. Simplesmente foi assim. Eu aceito e honro vocês. Tomo a vida, tomo a força da vida e agora viro as costas para essa ancestralidade, não no sentido de desrespeitar ou desmerecer, não. No sentido de que, ao virar as costas para o passado, nós encaramos o futuro. Munidos agora sim da força da vida e não do ranço do passado. Olhar para o horizonte, buscar um futuro, encarar esse futuro, que lhe dá sim frio na barriga. Ele é incerto e sempre será, mas é essa incerteza, é esse frio na barriga que nos faz caminhar, que nos faz seguir na vida cada vez mais forte e em estado de evolução. Bom, pessoal, esse é o recado que eu gostaria de dar. Eu acho que temos aí muita coisa para refletir, principalmente sobre esses dias que nós vivemos ultimamente e nos próximos aí que virão nos próximos meses. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui e compartilhe nas suas redes sociais. Até a próxima e um grande abraço.